Olá, sejam muito bem-vindos ao GW Diz. Eu me chamo Rick Wagmacher. E eu, Stephanie Wiblin. E hoje nós estamos com ela, a médica oncologista, doutora Juliana Seber. Seja bem, muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Tudo Obrigada certo. pelo convite. Tô Nós muito que feliz de estar aqui com agradecemos. vocês. Antes de começar, você prefere que eu te chame como? De doutora, de Juliana, Juju? Juliana, Ju, Tá bom. como vocês preferirem. Então tá. Vou atender de qualquer maneira. Tá bom. Então, para começar o programa, quem é a Juliana Seber? Eu sou filha da Vera, sou catarinense de Laje, Santa Catarina. Médica oncologista, sou casada com o Gabriel, sou mãe de pet, do Brutus e do Bob, um gatão e um cãozinho lindos. Sou apaixonada pela minha profissão, falo com a boca cheia sobre a medicina, porque eu sou fascinada pela medicina, não me vejo fazendo outra coisa. Sou graduada em medicina, então, pela Universidade do Planalto Catarinense. Fiz residência médica em Joinville, em clínica médica, depois minha segunda residência médica em oncologia. Fiz pós-graduação em oncogenética no Albert Einstein. Estou cursando mestrado agora no AC Camargo Cancer Center. Não pretendo parar. Estou aqui hoje falando com vocês, trazendo um pouquinho do meu conhecimento e compartilhando e dividindo, na verdade, agregando. Adoro vinho, adoro cerveja, adoro sair, adoro balada. Nem sei mais se hoje se fala balada, né? Mas, enfim, né? Rolezinho. Rolezinho! E é isso. Ixi, tem tanta coisa sobre mim, gente. Ai, que legal. Gostei. O currículo da gata. E quando É que você enorme. percebeu que gostava de medicina? Foi desde muito nova? Não, Henrique. Você sabe que isso eu até falo, assim, pros acadêmicos, quando passam comigo, pessoal da faculdade. Muita gente espera aquela coisa bem filme da Xuxa, né? Ai, sempre sonhei, né? Não é verdade. Minha mãe, minhas irmãs, minha mãe e minha irmã, mais velha, minha outra irmã é fisioterapeuta, mas minha mãe e uma das minhas irmãs são da área do direito. E eu sempre falei, não, eu vou pro direito, eu quero ser juíza. Né? Não, vou ser juíza. Só que quando eu entrei no segundo grau, nada a ver isso pra mim. O que eu quero? Aí eu falei, acho que eu quero odonto. Aí, no terceirão, será que eu quero odonto mesmo? Eu acho que não. Acho que odonto, boca, não, eu quero mais, quero tudo. Vou fazer medicina. E ali eu entrei, foi uma coisa muito... Aconteceu, eu sabia que eu queria a área da saúde, mas não sabia bem certo aquilo, só que eu sempre me dediquei muito a tudo que eu fiz. E no primeiro ano eu já conheci uma professora, porque eu me apaixonei, que é a Maitê. Me apaixonei por aquela mulher, porque ela era tão fantástica, era o tipo de médica que eu queria ser. Então, eu digo que a minha paixão pela medicina e pela oncologia vieram através de uma pessoa. Então, como é importante você ter pessoas que te tragam bons exemplos na sua vida, né? É isso que a gente deixa, né? O exemplo. Né? Se você puder colocar uma sementinha ali que floresça na vida de alguém e aquilo frutifique, isso vai passar adiante. Foi até o que a gente falou no evento lá do Outubro Rosa, que eu falei, se vocês levarem essa informação para alguém e essa pessoa levar para outra, eu até falo para os acadêmicos também assim, durante a minha graduação, eu aprendi muito com muitos professores sobre como eu não queria ser. Aquele médico, né, que não olhava no olho, que não ouvia, que não acolhia. Então, com muitos deles eu aprendi como eu não queria ser. E com uma pequena parcela é como eu gostaria de ser. Então, eu digo que a minha entrada ali na medicina foi meio ao acaso, mas não me vejo fazendo outra coisa. E hoje você dá aula hoje também? Também. Uhum. E a paixão, assim, a vontade de dar aula, você sempre teve ou veio depois? Na verdade, eu acho que eu sempre tive muita facilidade em me comunicar desde criança. Então, é uma coisa muito, muito natural, assim. Nunca fui adepta àquele método tradicional de professor-aula. Então, gosto de coisas mais dinâmicas. E eu acho que é assim que a gente aprende mais fácil também. Mas acho que pela minha facilidade de conversar e ter desse acesso fácil, isso foi algo que também aconteceu naturalmente, sabe? Legal. Mas dentro para dar aula, dentro da oncologia, ou é outra área que Não. você dá? Clínica médica. O que é clínica médica? Clínica médica é toda a parte do problema saúde e doença, entenderam? Então, não é só oncologia, mas
tudo que envolve os sistemas do corpo humano. Eu não lido com nada dessa parte cirúrgica. Não, cirurgia não é pra mim, definitivamente. Ou pediatria, também não. Mas os sistemas humanos de uma maneira geral. Então, quando vem um estudante até mim, geralmente não é exclusivamente na oncologia. Mas, por exemplo, tem um paciente internado que tem câncer, mas ele está internado por uma pneumonia. Então, o que a gente vai estudar? A pneumonia, o sistema respiratório, o uso de antibióticos. Então, é algo muito mais amplo do que só oncologia. Um médico, qualquer profissional, na verdade, se só souber aquilo, não sabe nada. Então, se eu disser que eu só sei a oncologia é ampla demais para eu só saber oncologia. Vai muito além, só que exige dedicação e estudo constante, né? A gente não pode se acomodar, porque senão você fica para trás também. Sim. E você lá, quando na sua área de atuação, as pessoas que chegam até você para serem atendidas, elas já sabem que elas estão com câncer? Ou, sei lá, elas vão para uma consulta por... eu senti alguma coisa diferente, tô vindo aqui para consultar para ver. A maioria dos pacientes que vem para mim já vem com diagnóstico. Muitos deles vêm com o diagnóstico dado por um outro médico, seja o cirurgião, ou o mastologista, ou o gineco, né? E muitos chegam assustados por não compreenderem direito, até porque entre o ser humano existe uma barreira muito grande de comunicação, isso em todas as áreas, vocês sabem disso. Sim. Que uma mesma informação pode ser dada de várias maneiras. Então, a maioria já vem com diagnóstico, mas muitos chegam... E aí, o que vai ser? Como vai ser o tratamento? E quando você ouve falar em câncer, você já pensa em morte. Então, muitos acreditam que o diagnóstico de câncer é igual a uma sentença de morte. Não é. Principalmente porque hoje em dia a medicina está extremamente avançada e existem diversos tratamentos muito acessíveis, com poucos efeitos colaterais e que mudam completamente o curso da doença, sabe? Então, meu papel ali sim, às vezes, é informar, mas na grande maioria das vezes é acalmar, é tranquilizar. Mas uma coisa, assim, que eu procuro sempre manter é uma comunicação bem clara com os pacientes, porque eu acho que é direito saber o que acontece. Como também acontece, às vezes, de um familiar primeiro consultar e falar, a minha mãe, a gente não quis falar pra ela que aconteceu isso. E aí eu tento entender por que você não quer que a sua mãe saiba. Como é que a sua mãe vai receber um tratamento se ela não sabe a que aquele tratamento está sendo direcionado? São coisas que pra mim não fazem sentido, mas eu quero entender a dor daquela pessoa, daquela família, pra poder acolher também, né? Caraca. Deve ser muito ruim ter que... Eu não sei, né? É que eu penso, eu não gostaria de dar essa notícia. Eu ia falar, é difícil pra você dar a notícia? Não é. Não é porque eu tenho que lidar com isso de uma maneira muito leve, né? De uma maneira... Mas não é agora ou não é porque veio se tornando? Você Exatamente, foi trabalhando exatamente. isso? Foi um processo, foi um processo. Mas no início era E complicado. ainda assim, vez em quando, eu ainda me vejo absorvendo muito do que eu vivo lá. Eu sou um ser humano, né? Mas se tornou um processo mais suave. Porque se eu tornar o momento do diagnóstico, da notícia, já pesado, como é que vai ser o dali? Dali em diante, né? Então, o que cabe a mim é informar o diagnóstico, dizer as alternativas de tratamento, as chances da gente ter sucesso naquilo, o que vem adiante. E o principal que eu percebo é o paciente se sentir amparado. Você não tá só. A gente tá aqui. Eu sempre digo, nós somos uma equipe. Faça a minha parte, você tem que fazer a sua. Jogar essa responsabilidade também pro outro, mas fazê-lo entender, você não tá sozinho. Isso é super importante. E você acompanha o paciente desde a hora que ele chega até, tipo, sei lá, até o... Até o fim da vida, muitas vezes. Até o fim Inclusive da os vida. retornos futuramente, porque depois que acaba o tratamento, ainda assim tem que acompanhar Isso. todos os... Tem pacientes que, depois de alguns anos de tratamento, de acompanhamento, eu dou alta. Alta da oncologia, então cura. Porque no período, existe um período em que a gente acompanha. Vou dar um exemplo, câncer de mama, já que a gente fala do outubro rosa. Vamos dizer um câncer de mama hormonal, com risco um pouco menor. A gente, por exemplo, fez químio, fez cirurgia, fez químio, fez rádio, e aí tem uns comprimidos para tomar. No caso do hormonal, que é o bloqueio hormonal. 5 anos de acompanhamento. Nesse período, eu não digo que o paciente está curado. Eu chamo isso de remissão. O que é a remissão? Remissão é um período em que eu não tenho nenhum sinal de doença, nenhum exame capta a doença, mas ela ainda pode voltar. Então, passados esses 5 anos, tchau, você está curado. Te vejo se você quiser só. Entenderam? Mas nesses 5 anos, a gente se vê a cada 3, 4 meses. Então, acaba se tornando uma relação bem próxima, assim.
Eu E- costumo saber muita coisa de cada um dos meus pacientes. Isso eu aprendi com essa professora, que foi porque eu me apaixonei. Eu lembro que eu tava no começo da faculdade ainda, eu não sabia nem que era o quê, mas às vezes ela me falava, ó, vai ali naquele consultório do lado, me entregava o prontuário de papel ainda, né? Uhum. Vai ali, você vai consultar a Maria. Então, a Maria, ela tem 50 anos, ela trata um câncer de mama, ela tem um cachorrinho chamado Bob, o Bob tava doentinho na outra consulta, pergunta como é que ele tá, porque não é só o câncer a doença, é muito mais do que isso. Uhum. E quando eu falava, gente, como é que ela sabe tudo dos pacientes? Eu quero ser assim. Não é uma coisa, é, é, trato sua doença e acabou. Quero tratar você por inteiro. E isso é o que eu tento colocar em prática com os meus pacientes. Imagina, te acompanhando 5 anos, se eu não vou saber da sua vida. Uhum. Se você não vai me contar, meu filho vai se casar, eu perdi minha mãe. Enfim, a gente acaba tendo uma relação Sim. Pra mais deixar mais próxima. leve também, né? Porque Exatamente, senão- para não ficar só falando de doença e Uhum. tratamento, Uhum. né? E hoje, quais são os principais fatores de risco do câncer de mama em específico? Hum. E como que as mulheres podem reduzir esses? Vamos lá. Câncer de mama, fatores de risco. Cigarro, então, tabagismo. E não, quando a gente fala cigarro, entenda, palheiro, cigarro eletrônico, vapor, o narguile, né? Muita gente, é muito comum o paciente falar, não, eu não trago, não puxo. Não importa, botou o cigarro na boca, já era. Ah, mas eu fumo palheiro, que é natural. Não importa, é pior ainda, porque não tem o tal do filtro. Um palheiro, cerca de 5 cigarros de papel na boca. Caraca. Então, cigarro, Sentido. bebida alcoólica, sedentarismo. O pessoal não faz atividade física. Aí sim entram alguns outros fatores que são mais difíceis de controlar ou de mudar, porque é do organismo de cada um. Meninas que fizeram tiveram a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, muito cedo ou muito tarde. Menopausa muito tardia também é fator de risco. Mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca amamentaram, também isso é fator de risco. E aí entram outros fatores genéticos, hereditários, história familiar muito rica, algumas alterações genéticas. Então, esses fatores de risco não mudaram muito dos últimos anos para agora. Só que a gente vê que o acesso a muitas coisas. Existem novas tecnologias que são ruins. Por exemplo, o tal do vapor. Uhum. Entendeu? E todo mundo tem. Cigarro, você pelo menos se dava o trabalho de sair e fumar lá fora. O vapor é todo lugar, dentro do carro, deitado na cama. Então, a gente tá vendo que isso também tá influenciando como um fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. A pessoa que não fuma, mas convive com alguém que fuma O também. tabagista passivo. Ela também corre esse risco. Sim. As pessoas acham que cigarro só tem relação com câncer de pulmão, né? Ai, cigarro, pulmão. Não, é bexiga, é mama, é intestino, por aí Tudo. vai. E mesmo se há, por exemplo, alguém, tipo, super saudável, que não bebe, não fuma, faz atividade física, mas o histórico da família é de câncer, as chances ainda assim são altas, mesmo a pessoa se cuidando? Sim, sim. Porque existem fatores que estão lá dentro de você e que você não pode modificar. Uhum. Se por algum motivo a tua célulazinha ali, que é perfeita, foi se dividiu de um jeitinho errado, essa que dividiu errado vai dividir em 2, em 4, em 6 e 8 erradas. E se o teu organismo não conseguir, por alguns motivos que são seus, genéticos ou hereditários, não conseguir conter aquele processo, você vai desenvolver câncer. E o que a gente tem notado é que tem muita mulher jovem desenvolvendo câncer, que há um tempo atrás a gente via acima de 50, 60 anos. Agora não. Meninas de 20, 22, 24 anos, muito jovens desenvolvendo. Essa questão de ter alguém na família que já tenha o câncer. Tem a questão da mamografia, né? Uhum. Ela tem que fazer mais cedo do que o recomendado, por já ter um histórico, talvez, sei lá, da avó. Mesmo não sendo a mãe, né? Uhum. Alguém um pouquinho mais longe, assim. Sim, Esté. Uhum. É recomendado que existe uma divergência entre a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde recomenda a mamografia a partir dos 50 anos. Sociedade Brasileira de Mastologia, 40 anos. Até por conveniência. Poxa, são 10 anos, né? Entre 40 e 50 anos. E essas pacientes aí, a gente acaba rastreando pacientes acima de 40. Quando tem fator de risco, a gente costuma começar aos 30, aos 35. Uhum. Entendeu? Com histórico familiar ou algum outro fator de risco. Entendi. E quais são os avanços tecnológicos mais recentes do tratamento de câncer? Eu vou começar com o avanço tecnológico de diagnóstico. Existe o PET scan, todo mundo já deve ter ouvido falar, PET scan. É uma tomografia de corpo inteiro.
que é um exame um pouco mais sensível do que a tomografia convencional. Mas ela não é sensível para todos os tipos de câncer de mama. Tem um chamado lobular que ela não é tão sensível. Mas, enfim, existe isso para o diagnóstico, que é um grande avanço. E em relação a tratamento, inúmeros. Foram lançados diversos tratamentos, eu digo, nos últimos 5 anos. Imunoterapia, que revolucionou a medicina, não só para câncer de mama, mas para vários outros tipos. Existem uns comprimidos chamado inibidor de ciclina, que se usa junto com o bloqueador hormonal. Então, além de eu ter isso, eu tenho mais isso para me ajudar. E como é que funciona isso na medicina? Vou dar um exemplo de dipirona, né? Vão lá e lançam dipirona, funciona para dor de cabeça, para dor no corpo e para febre. Aí descobriu-se que a dipirona funciona também para, deixa eu ver, para o crescimento de unha. Uma coisa que não tinha nada a ver, entenderam? Uhum. Poxa, pra isso. Só que a dose pra unha crescer é a dose de 1 grama e não 500 miligramas. E na medicina também é observado isso. Aquela mesma droga que era usada para aquilo, talvez com uma dose diferente, é usada para isso. E o tempo todo estão tentando lançar novas indicações, o que pra gente é maravilhoso. Uhum. Porque, poxa, é uma doença, câncer no geral, né? Uma doença terrível. E com esse lançamento de novas drogas, novas possibilidades, a gente tem maior chance de cura. Então, temos a imunoterapia, que é um tratamento que estimula a tua imunidade a combater o câncer. Temos tratamentos orais. Poxa, quem é a mulher que quer, ou homem que seja, né? Câncer de mama, homem também pode ter. Que quer ficar indo no hospital fazer coisa na veia. Então, ter a possibilidade de usar algo oral em casa é revolucionário, maravilhoso. Uhum. E é fácil ter acesso a todos esses tipos de tratamento? Não, Não. não é. Não é porque a grande maioria da população brasileira não tem plano de saúde e não tem condições financeiras de comprar. Então, hoje, mais cedo, na hora do almoço, tava conversando com um colega de trabalho. Eu tava falando que a gente ia vir aqui e tal com você. E daí ele comentou que tinha um parente dele que tava com câncer e ele tava já em fase terminal, assim. Uhum. E daí parece que eles descobriram um medicamento que poderia dar mais, acho que 3 meses pra ele. E daí eles foram atrás só que era um órgão público, assim, era Uhum. do governo. E daí o governo recusou a dar a medicação pra ele, porque pro governo financeiramente não compensaria. Tipo, Uhum. só por 3 meses a mais de vida, pro Uhum. governo não compensaria. Eu trato pacientes de SUS e pacientes privados. E, infelizmente, existe essa diferença, essa segregação, Uhum. né? Muitas vezes, até pelo próprio convênio, é difícil de conseguir determinadas drogas, sabe? Pelo SUS, mais difícil ainda. E existe essa questão da judicialização. Eu tenho que ter bom senso. Vou pedir uma droga para um paciente, vou gerar toda uma expectativa numa família, muitas vezes custos com honorários de advogados, caso não entrem pelo Ministério Público, e para um remédio que talvez seja autorizado quando esse paciente já faleceu. Então, eu tenho que também avaliar se o meu paciente tem condições de receber aquele tratamento que eu vou pedir. Uhum. Porque às vezes também eu deixo de oferecer um tratamento para você para oferecer para ele. Então, isso tudo a gente tem que avaliar de uma maneira muito individual. Só que, é claro, eu tô vendo meu paciente ali, e em 3 meses ele pode fazer muita coisa. Em 3 meses ele pode ver um filho casar, um neto nascer, o irmão se formar, não é? Mas eu vejo isso. Quem tá lá de uma maneira extremamente técnica, só analisando papéis, não vê isso. Então, eu vejo negativas, muitas. Então, a vida do oncologista não é só atender, a gente tem muita burocracia de papel para fazer, muita. E eu vejo, então, esse lado, que é o lado do indeferimento. Muitos pedidos nossos são indeferidos, na verdade, a grande maioria. Eu vejo um outro lado, que é a alegria quando se consegue. Entendeu? Então, é muito relativo isso. Eu digo que depende muito na mão de quem cai lá pra ver quem... Pra saber quem é o paciente que vai conseguir ou não. Mas existem as consultas públicas, isso eu acho até legal que o público saiba, e vocês também, que é de incorporação de tecnologias ao SUS. Hoje eu, felizmente, tenho plano de saúde, mas eu não sei o dia de amanhã. Uhum. Nem vocês, enfim. A gente não sabe. O SUS é o nosso plano de saúde. Felizmente, eu tenho mais um, mas eu não sei o dia de amanhã. Então, essas consultas públicas, elas são para incorporação de tecnologias. Por exemplo, desculpa.
Por exemplo, incorporação da medicação tal ao SUS. É uma medicação que custa 20, 30 mil reais. A caixa, que dura para um mês. E aí, quanto mais pessoas votarem a favor, esses dados são melhores avaliados. E aí, sim, existe uma comissão chamada Conitec, que é do Ministério da Saúde, que avalia se incorpora ou não. Então, isso é muito legal que a comunidade também participe, sabe? Porque é um benefício para todos. Deixa eu perguntar uma outra coisa que você falou ali. Calma, tem duas coisas pra falar que eu fiquei. E eu falo, gente, se vocês deixarem de usar. Não, é que é que você vai falando e eu vou pensando. Eu posso estar falando uma coisa muito nada a ver. Não tem uma menina que tá fazendo um negócio na internet que é. Eu acho que é pra tratamento de câncer, que custa 3 milhões um remédio. É isso? É pra câncer? É. Se chama Carticel. Carticel. Custa entre 2 e 3 milhões de reais. É uma nova tecnologia também, mas é para tumores hematológicos que a gente fala. Não são os tumores sólidos, mama, intestino, são linfomas, Tá. especialmente, mas que tem uma possibilidade de cura extremamente alta. E por que é tão caro? Porque só existe aquilo. Quando quebra a patente, geralmente barateia, mas sim, existe, tem bons resultados. Mas e o acesso? Sim, porque eu vi que eu acho que é a terceira vez que volta pra ela o câncer e agora ela tem que pegar esse tratamento que custa 3 milhões. Ela fez uma vaquinha pra tentar. Mas é um. Cara, mas dura 3 milhões quanto é tempo muito esses dinheiro. 3 É milhões, tipo, uma caixinha? não, é um tratamento dose única, Ah, tá. entendeu? Entendi. O que acontece? Já houve situações em que o paciente entrou contra o governo, não, acho que é contra o Estado. Já houve situações em que o paciente entrou contra o plano de saúde e houve deferimentos e indeferimentos. Então, é muito relativo. Mas eu acredito que o médico, quando solicita, tem bons argumentos para solicitar, porque realmente é um exame de altíssimo custo. Cara, mas é muito, né? Tá, e a minha outra pergunta. Além de todos aqueles fatores de risco, você acredita que a questão de medicamentos, né, por exemplo, anticoncepcional, e a questão emocional também possam ser fatores que aumentem a chance de você ter um câncer? Eu não falei disso, e é fundamental, gente. Eu falei, terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcional, qualquer hormônio feminino aumenta risco de câncer de mama, sim, tá? Sem dúvida. Fato. Fator emocional, eu acredito. Não existe nada em comprovação, livro, mas eu acredito que sim. Na verdade, assim, existem uns... Aí já tô entrando numa outra parte. Que se chamam as doenças relacionadas ao trabalho. Foram observados que profissionais que trabalham à noite desenvolvem mais doenças, como câncer. As nossas enfermeiras, nossos médicos plantonistas. Eu já trabalhei muito tempo durante a noite, então, fator de risco. Por quê? Porque, claro, durante a noite você não come direito, você não dorme. Então, teus níveis de estresse estão lá nas alturas. Então, sim, eu acredito que isso tem a ver. É muito comum ouvir pacientes também relatando que passaram por diversas situações ali, familiares, né, dentro do seu núcleo, e aí então depois desenvolveram a doença. Claro, não é só esse fator, existem vários outros fatores juntos, mas eu acredito que é muita arrogância a nossa dizer que a gente só acredita no que a ciência pode comprovar e que existem outros fatores que não estão envolvidos. Eu acho que sim. E quais que são os principais mitos sobre o câncer de mama hoje? Deixa eu pensar. Achar que tem muita coisa. Hoje ainda eu atendi uma paciente que ela disse: eu tava na academia, eu bati o peso, o halter na minha mama, e depois que eu vi aquela bola desenvolver. Não existe uma relação direta, por exemplo, entre uma pancada, um trauma que a gente diz, né, local, e o desenvolvimento do câncer. Mas você começa a se perceber mais. Entendeu? É igual a história do autoexame, né? O autoexame, ele não faz um diagnóstico precoce. Geralmente, se uma mulher já palpa um nódulo, já é uma doença um pouquinho maior, né? Mas faz com que você conheça o seu corpo. Então, eu fui lá, tive uma pancada. Poxa, tá doendo. E aí que você começa a se perceber. Então, isso é um mito. Achar que um trauma local, uma lesão local aumenta a chance. Não, mas faz com que você se perceba mais. Deixa eu ver que mais que é costume pra gente pra receber no Uma consultório. coisa que você falou no evento que eu não sabia era que o câncer de mama também dá em homens. Isso. Você já pegou algum caso? Vários. E câncer de mama em homem costuma ser muito mais agressivo do que em mulher.
Se um homem desenvolve câncer de mama, é mandatório que haja uma pesquisa genética para os seus descendentes. Porque a chance desse homem ter uma alteração genética e ter passado adiante é grande. Se, por exemplo, eu tenho um parente na minha família, um homem que desenvolveu câncer de mama, não precisa ser necessariamente meu pai, mas eu também tenho que investigar. Então, eu sempre falo de um jeito bem claro, assim. Tem teta, pode desenvolver câncer. Isso vale para um animalzinho, isso vale para mulher ou para o homem. Claro, mulher desenvolve mais porque tem mais glândula, mais tecido glandular, mas homem também. Uhum. E o diagnóstico, é claro que é um pouquinho mais difícil, né? Porque vai pensar em outra coisa antes. Mas vem de um jeito, os sintomas, os sinais vêm de um jeito muito parecido. Um nódulo, dor na mama, uma mama que tá mais inchada do que a outra, alguma secreção que tá saindo do mamilo, a pele que mudou de característica. E com o homem a gente tem que ficar mais atento ainda, porque a doença vem mais agressiva. E o tratamento é o mesmo, Basicamente o mesmo. Uhum. tá? E outra coisa, eu tava pensando, montando a pauta e tal das perguntas, e daí lembrei dessa questão dos homens. Você sabe dizer hoje, ou se você já pegou algum caso de câncer de mama em homens trans? Ainda não atendi. Já atendi câncer de cabeça e pescoço em homens trans, mas ainda não câncer de mama. Você me pergunta pela parte hormonal, tudo mais? Porque eu tava vendo, depois que alguns fazem a retirada das mamas, né? Eu não lembro se a chance é maior ou menor. Eu tava lendo uma reportagem hoje. A possibilidade é menor, porque você vai Menor. você vai tirar a glândula que você tem, certo? Mas ainda a longo prazo é que a gente vai ver que se o uso, se a terapia hormonal, né, que se faz ali, se ela vai ter algum impacto no desenvolvimento do câncer de mama ou algum outro tipo de câncer, por exemplo, ovário. Uhum. A não ser que aquele homem trans, além de retirar as mamas, também retire seus ovários. Porque o ovário é a fonte de produção dos hormônios femininos estradiol e progesterona. Certo? Então, tem coisas que a gente vai acabar descobrindo a longo prazo. Porque, querendo ou não, embora já existam as transições já há muito tempo, era uma fatia muito pequena que fazia, né? Então, agora que tá mais difundido, a gente vai ver isso bem a longo prazo. Nossa, câncer no pescoço? Eu nunca Cabeça tinha e visto. pescoço. Mas, gente, Garganta, língua, pescoço mesmo, é super comum. Ainda mais na nossa região, aqui, muito uso de agrotóxico, muito tabaco. Super comum. eu tenho uma pergunta. Nada a ver. Nada a ver, mas eu vou fazer. Chimarrão. Você acha que... O que você acha? Eu acho Vou devolver pra ela. O que você acha? Eu acho que tem uma recomendação de uma temperatura, tipo, de até, sei lá, a gente vou chutar aqui, 60 graus. Eu acho que se a pessoa, ela começa a tomar água, tipo, muito mais quente, pode ter mais chance. Você acha que não? Sim, não é a erva mate. Não é a erva mate. Até um tempo atrás a gente fez uma pesquisa. Nós temos um centro de pesquisa ali no hospital. A gente fez uma pesquisa sobre o uso de erva mate associado ao tratamento do câncer, né? De pacientes que usam erva mate usam determinado quimioterápico, se tinham mais chance de ter resposta, efeito colateral ou não. Enfim. Então não é a erva mate, é a temperatura. Por quê? Imagina que a pele aqui da tua garganta, teu esôfago, é tipo a pele de dentro da sua boca, de dentro do seu olho, que a gente chama de mucosa. Entra ali uma água fervendo. Essa pele vai mudar de característica. E essa mudança é como se fizesse uma cicatriz, em cima de uma cicatriz, em cima de uma cicatriz. Isso forma uma displasia que a gente fala. Displasia é diferente de neoplasia. Mas essa displasia pode vir a se transformar em uma célula maligna que vai se dividir daquele jeitinho que eu falei. Então, é a temperatura da água. Então, os pacientes que estão lá falam, durante a quimio, meu paladar tá diferente, eu não consigo tomar água, mas eu adoro tomar chimarrão. Aí eu falo, não tem problema, desde que você respeite a temperatura da água. Então vale pra chá, café, se é a temperatura. Exatamente. É a temperatura da água. Mas isso vale principalmente para esses tumores de garganta, esôfago. Sim. Agora que você falou de Existe erva, muito mito, né? Pois é, Aham. eu fiquei pensando nisso agora. Agora que você falou de erva, eu vou usar de gancho pra fazer perguntas sobre o uso da cannabis pro tratamento. É comum hoje? É liberado? Super. Existem algumas empresas no Brasil que já produzem, comercializam. É uma documentação bem mais restrita que tem que ser feita. Alguns pacientes ainda importam. É muito utilizado para controle de dor, para pacientes
que não controlam dor com as medicações convencionais, ou até em alto uso de morfina, metadona, que são uma classe de medicações, né, mais fortes, vamos dizer assim, mais potentes. Usa-se muito cannabis para uso em pacientes neurológicos, pacientes que têm muita crise convulsiva, que não fazem controle também adequado com as medicações tradicionais. Então, é uma terapia que a gente fala adjuvante, né? Vem junto com o tratamento que a gente já conhece, mas que vem apresentando boa resposta, sim, em alguns pacientes. Eu também não difundo isso para todos, porque, de fato, você tem que selecionar o paciente que você usa para que use com maturidade. Teoricamente, o cannabis, o cannabis medicinal, ele não tem o THC, que seria a substância que causaria dependência e causaria o efeito até alucinógeno, né? Mas é só o canabidiol, puramente. Mas eu acredito que mais adiante a gente vai conseguir abrir para muitas outras indicações. E essa galera aceita de boa fazer o uso desse tratamento? Ou Na ainda é um tabu? Na verdade, Henrique, eu tenho um paciente que fui eu que ofereci, porque era um paciente que tinha muita dor. Uhum. Uma dor crônica de difícil tratamento. Já fazia acompanhamento, então, comigo, com o anestesiologista, que era um anestésio que fazia fazia exclusivamente essa parte de controle de dor. Já fazia acompanhamento com neurologista, com psiquiatra, com psicólogo. Então, tinham muitos outros fatores envolvidos, né? Para esse controle de dor e que o fazia perder muito qualidade de vida. Então, o que eu tenha recomendado? Um paciente. Os outros é que me trazem a possibilidade. Eu posso usar? Junto, não vai interferir no meu tratamento, eu quero, entendeu? Então, como é uma demanda vinda do paciente, geralmente, eu não tenho essa dificuldade em adesão ou em convencimento, sabe? Legal. Tá, beleza. Vamos colocar assim, uma pessoa que teve o câncer de mama, se curou, beleza, tá liberado. Daqui, tipo, por exemplo, e depois tem um câncer, sei lá, no estômago. Tem relação, por exemplo, sei lá, por ela já ter tido uma vez câncer, ou você acha que não, que aconteceu? Tipo, ter cânceres em lugares diferentes, assim. Esté, eu costumo dizer que, assim, um paciente que já desenvolveu um tipo de câncer tem uma chance maior de desenvolver o segundo. Por quê? Por algum motivo, meu organismo não conseguiu combater aquela célula do mal e ela conseguiu crescer e se transformar numa doença. Certo? Mas existem fatores, por exemplo, genéticos, hereditários. Aí eu tenho uma alteração num gene. Esse gene me coloca em risco de desenvolver outros tipos de tumor. Então, é um paciente que eu já tenho que ficar mais de olho, entendeu? Então, quando essa mutação, essa alteração é conhecida, eu já faço rastreamento para descobrir logo de início um segundo tumor ou para evitar que ele venha. Mas existem alguns que a gente sabe que tem uma associação maior. Por exemplo, câncer de ovário e mama. Existe uma associação maior entre os dois. Mas existem tumores esporádicos. Entre câncer de mama, 90% dos tumores são esporádicos, ou seja, do nada apareceu. Só 10% tem esses fatores genéticos hereditários associados, sabe? Então, de qualquer maneira, um paciente com câncer é alguém que eu não vai chegar pra mim e falar, tô com diarreia. Eu não vou pensar só, é uma diarreia. Eu já tenho que pensar lá na frente. Nunca é uma queixa simples, entendeu? Entendi. Nunca pode ser subestimado o que fala. Tô com dor de cabeça. Será que é só dor de cabeça ou tem algo mais ali dentro? Tô com azia, tô com dor de estômago. Será que é só uma dor de estômago ou tem algo mais? Então, a gente sempre tem que ter um olhar um pouquinho mais delicado, mais cauteloso. Entendi. Você comentou também no evento sobre a relação do câncer do colo de útero, se eu não me engano, com ISTs, com HPV. Como que funciona, assim? É mais eu não lembro direito, tendo o HPV tem mais chances de ter o câncer? Isso mesmo. A gente fala principalmente HPV, mas e outros fatores relacionados a isso, né? Que daí já vem antes da infecção sexualmente transmissível, né? IST ou DST, como era chamada antes, né? Múltiplos parceiros sexuais, não usar proteção, né? Camisinha. Então, isso acaba sendo fator de risco porque você tem mais contato com esses bichinhos, né? O HPV, ele é um fator conhecido para o desenvolvimento do câncer de colo do útero. E por que a gente tá falando disso? Porque outubro não é mais conhecido só pela prevenção do câncer de mama, né? Conscientização, mas a saúde da mulher de maneira geral.
O HPV, ele é conhecido por fazer verruguinhas, que a gente chama de condiloma. Isso pode dar lá dentro do colo do útero, ou pode vir numa área externa, certo? Quando a gente fala em condiloma, eu lembro, enfim, é uma maneira como a gente fala, assim, bem leiga, é como se fosse a crista do galo, é aquele tipo que fica a lesão. Existem alguns pacientes que acabam descobrindo alguns outros tipos de doença porque desenvolveram a verruga. Poxa, eu tô com uma verruga ali, que seria a crista do galo, que é o condiloma, que é a lesão do HPV, e aí vai atrás e descobre um HIV ou outra doença, certo? Então, a gente tem que investigar porque acaba andando junto. Então, o HPV pode me fazer desenvolver essa verruga e essa verruga pode me fazer desenvolver o câncer do colo do útero. É um processo. Entendeu? Entendi. Só que muitas vezes, descobrindo a verruga e cauterizando o que a gente diz, você já tá livre daquilo. O que não te impede, na verdade, te indica até ainda mais que você vacine. Como eu falei até pra vocês lá no evento, a maioria de nós já teve contato com o vírus. Quem não teve contato com o vírus é quem ainda não iniciou sua vida sexual. Por isso que a campanha indica iniciar a vacinação antes dos 9 anos de idade, porque teoricamente, antes dos 9 ainda não tive relação sexual. Mas não é porque eu já tive relação que obrigatoriamente eu já tive contato com aquele vírus, porque não é um vírus só, são vários que podem causar, vários da mesma família do HPV que podem causar o câncer do colo do útero, câncer de pênis, câncer de canal anal. Então, é uma proteção, uma prevenção que a gente faz para vários outros, não só o câncer do colo do útero. Uma vez me falaram que o HPV, ele tem mais de... Pode ser também bobagem, né? Mas me falaram que ele tem mais de 150 tipos. E que a vacina, ela previne contra os mais, assim, arriscados, né? Que ela não previne contra todos. Exato. Mas que são os piores, assim, que tem mais chance, né? Sabe aquelas verruguinhas comuns que a gente desenvolve às vezes? Assim, tem uma verruguinha aqui, saiu do nada. Aquilo ali também é HPV. Mas não é o HPV transmitido sexualmente, ou melhor, não é o HPV que vai te colocar em risco de desenvolver o câncer do colo do útero, ou do pênis, ou de canal anal. Esse aqui é que a gente chama de verruga vulgar. É um outro tipo, que tá lá entre os 100 e tantos. Os mais comuns que causam o câncer são 4, que são os preveníveis pela vacina. Mas existem, essa eu digo a vacina do sistema público. A vacina do sistema privado, que é aquela que você paga para vacinar, ela é mais ampla. Ela consegue te proteger contra mais subtipos. Então, é interessante para quem tem acesso se prevenir, mesmo já tendo iniciado vida sexual. E essa vacinação, você vê que as pessoas ainda procuram muito, tipo, os pais vacinar as crianças? Ou você acha que eles meio que fazem, não pouco caso, mas, tipo, não vacinam? Henrique, a informação que eu tinha é que até bem pouco tempo atrás estava sobrando vacina nos postos de saúde. O que é muito ruim. Por quê? Porque as vacinas são enviadas em quantidade suficiente para vacinar aquela população. Se tá sobrando, é porque tem menos gente vacinando. Igual teve a campanha um tempo atrás da vacinação contra pólio, que Cascavel fez uma super campanha porque tava sobrando muita vacina, né? Então, o que eu percebo é que quanto mais campanha tem, quanto mais informação tem, mais essas crianças são levadas. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que a vacina ainda não tá obrigatória no calendário vacinal, mas eu acho que deve ser. Sim. Deve ser. Porque isso é um problema de saúde pública. Sim. E se de fato desenvolve o câncer do colo do útero, ele é uma doença tão lazarenta, que eu digo, tão ruim, que quando tá no estágio 2, que teoricamente seria um estágio inicial, falando em colo de útero, já é uma doença avançada. Que já tem, em 2 em relação anos, ao NIC, né? NIC é uma lesão pré-câncer. Pré-câncer, entendi. Então, eu fui lá, fiz meu preventivo, né? Vai a escovinha, que parece um cotonetezinho, vai lá, tira a célula. Olhou lá, veio no resultado NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 3, são lesões pré-câncer, que a gente chama de neoplasia epitelial de alto grau, ou neoplasia epitelial de baixo grau. Quando fala em neoplasia epitelial, não é um câncer em si, porque tá bem localizado e pequeno, mas pode se tornar se eu não fizer nada. O que costuma fazer? Cauterizar e acompanhar, repetir aquele preventivo num tempo mais curto, por exemplo, 6 meses. Se não resolver, repete de novo, ou faz um processo que chama conização, que é como se tirasse uma fatiazinha do colo do útero. Imagina o colo do útero como
Eu até falei no outro dia pra vocês. Uma bexiga, um balão, foi encher o balão, né? Tá aqui. E aqui é a boquinha do balão. Esse é o colo do útero. Eu vou lá e tirei uma fatia. Só que existem pacientes que têm que tirar 1, 2 vezes, ou até tirar o colo do útero inteiro. Esse útero aqui pode não se tornar mais competente para segurar uma gestação. Entenderam? Então, isso implica em muita coisa na vida de uma mulher, muita coisa. No sonho de ser mãe, no receio daquilo ali de fato se tornar um câncer, ou se tornar mesmo e ter que passar por um tratamento maior, que pode mexer com a sua fertilidade. Então, sem dúvida, a prevenção, que é a vacinação na população lá pequenininha, pode evitar que todo esse processo se desencadeie. Nossa, complexo. Gente, ó. Deus. Falando sobre o câncer de mama, você acha que silicone, tipo, tem alguma relação ou Não tem. não? Não tem, não acho, é fato, não tem. Então, muita gente, não quero pôr, ou tô com medo, ou sei lá o quê, por conta de risco de câncer, não. Tanto que agora tem uma leva de mulherada que tá tirando, tá fazendo o explante, mas não por risco de desenvolvimento de câncer de mama, pelo desconforto da prótese, por isso. Mas não aumenta risco, não. Voltando para a parte da vacina, continuando ali. Então, você acha que a política pública da vacina no Brasil ela é ok? É mais a falta de, talvez, de campanha e da conscientização da comunidade, da galera? Acesso existe, a vacina existe. Eu acredito sim que o que falta é maior conscientização, maior informação de quem leva essa criança à unidade de saúde, que são os pais. Uhum. Só que por que eles não levam? Qual é o receio, qual é a informação que tá chegando a esse pai, a essa mãe que não estão levando essa criança lá? Entendeu? Porque sobra vacina. Então, poxa, eu posso evitar uma doença que é terrível através de um procedimento simples, que é uma vacina, né? Existem as doses, mas enfim, eu posso evitar. Só que por que a criança não vai fazer a busca espontânea? Ela, ei, tia, quero vacinar, né? Então, é o pai ou é a mãe que não estão sendo informados de maneira adequada. Só que isso eu acho que faltam informações acessíveis, sabe? Falar de maneira clara. Um exemplo, Covid. Por que teve muita gente que não vacinou para Covid? Porque houve muita notícia falsa, muitas fake news. Porque porque a vacina faz isso, porque vão implantar um chip, porque a China quer nos vigiar, porque vai transformar em jacaré, Ai, que surto. porque meu aumenta Deus. risco de não sei o que, não era? Uhum. Então, eu acredito que, se você fala de uma maneira clara, não digo convencer, você não tem que convencer, você tem que alertar, explicar. Se é alertado de maneira clara, não tem por que a mãe e o pai não levarem. Agora, se isso se transformar em vacina obrigatória no calendário vacinal, se a criança não tiver com o calendário vacinal completo, a mãe não consegue matricular a criança na escola, perde alguns benefícios que tem. Então, talvez em alguns anos isso aí modifique. Então, talvez daqui mais alguns anos, as estatísticas mudem e eu venha falar pra vocês uma outra coisa em relação ao câncer do colo do útero. Uhum. E os sintomas? Tem algum sintoma? Por exemplo, tem que fazer a questão do toque. Você acha que a recomendação seria, sei lá, tocar todos os dias? Tocar? Tocar toda semana? Porque justamente foi o que a gente tava conversando. A pessoa já descobre mais avançado porque ela não tem o costume de se tocar. E por isso que quando se toca, ela percebe uma coisa muito maior. Talvez se tocasse com mais frequência, notaria antes. Sim. A única, se você quiser se palpar todo dia, 5 vezes por dia, fique à vontade. Você tem que conhecer teu corpo, certo? Mas a recomendação é só ter um pouco de cautela durante o período menstrual. Porque durante o período menstrual é normal a mulher tá com a mama mais inchada, mais dolorida. Pode até ser um pouquinho de secreção às vezes. Nossa, é uma coisiquinha de nada. Ou até palpar uns nódulozinhos pela influência hormonal mesmo. Eu, que não sou leiga, já passei por isso. Falei pra vocês. Sim. Eu me palpei, assim, no banho, apavorada. É um nódulo. Saí do banho doida, liguei pra minha amiga, que é cirurgiã. E falei, Maria, eu tô com um nódulo na mama. Aí ela falou, mas amiga, você não tá no período menstrual? Tô. Ai, que vergonha, né? Mas você fica tão doido, tão bitolado, que você esquece disso. Então, tem que se palpar, tem que se conhecer, mas não esquecer que existem outros fatores aí que podem te fazer ficar com a mama diferente, inchada, dolorida, ou até ter nódulozinhos, entendeu? Agora, se persistir ou
tá muito fora do normal, e isso tem que procurar ajuda. Existem sintomas totalmente, tipo, diferentes, assim? O que a gente mais vê é parecer uma mancha ou nódulo, sei lá, tá dolorido. Mas existem outros sintomas, por exemplo, sei lá, uma dor de cabeça. Falar, tipo, fora da região ali, tem algum outro sintoma que Existem pode... pacientes que referem dor no braço, mas isso, ou o braço muito inchado. Até mostrei umas fotinhos lá no evento, mas isso geralmente já tem mais comprometimento. Porque a gente tem que lembrar assim, mama, a drenagem linfática, ou seja, as ínguas, né, os linfonodos da mama estão na axila. Então, quando é feito a descobrir o câncer, eu tenho que investigar minha mama e eu tenho que tirar pelo menos uma íngua da axila para eu saber se não teve esse comprometimento. Porque é daqui pra cá, entendeu? Então, algumas pacientes já estão com o braço mais inchadinho, ou dolorido, ou adormecido, porque já tem comprometimento dessas ínguas. Mas isso não é uma queixa frequente, não. Geralmente é a própria mama. E algumas vezes as pacientes não têm nenhuma queixa, é um achado do exame. Fez o exame e apareceu lá. Aí não tinha queixa nenhuma. Como também acontece da paciente ter feito a mamografia e não ter nada, e por algum motivo repetiu em 6 meses, mesmo não tendo fator de risco, e apareceu em 6 meses. Ou seja, em 6 meses de um exame normal veio para um exame avançado. Um exame com uma doença ali. Sugestivo, né? Então, é muito heterogêneo, que eu digo, pode se manifestar de várias maneiras. E dentro do teu consultório, quais são os principais desafios enfrentados pelas pacientes hoje? Eu digo que eu tenho pacientes que são maravilhosas, assim, são, meu Deus, exemplos, sabe? São fantásticas. Muitas jovens, eu tenho paciente de toda idade que reagiram de todas as maneiras ao diagnóstico, ao tratamento, mas ainda assim eu vejo, hoje em dia, as cirurgias estão cada vez mais conservadoras. Há uns anos atrás pensava, câncer de mama vai arrancar minha teta, né? Vai arrancar minha mama. O que para mulher envolve muitas questões, né? Vou ser menos mulher, não vou ser mais atraente pro meu marido, pra minha esposa, enfim, né? Eu vejo a questão do cabelo ainda é uma coisa que pega muito pras pacientes, sabe? Vou ficar careca ou não vou? Nem todo tratamento deixa careca. Isso também é uma fantasia, que toda químio deixa careca, não é? Ou que porque ficou careca é mais forte. Não, é o efeito colateral daquela químio. Mas eu vejo que a questão do cabelo envolve vaidade, envolve o preconceito. Ainda pega muito. Eu tenho umas pacientes que usam peruca, mas é uma minoria. Algumas usaram peruca ali na transição, tipo, começou a cair até que eu me adapte. Não, vou assumir a careca mesmo, usa turbante. Tem a questão da libido, que muda muito durante o tratamento. A grande maioria tem uma queda na libido, então, ai, não tenho vontade, meu parceiro me procura, mas não vai. Também acontece com frequência. Que mais? Existe algumas. Não posso pintar a unha. Pode sim. O que tem que tomar cuidado vai tirar a cutícula para não machucar, pelo risco de infecção. Mas muitas pensam que não podem mais ter nenhum cuidado com a vaidade, porque estão fazendo o tratamento. É justamente o contrário. Aí sim que você tem que botar uma cor nessa cara, botar um batom, botar um cílio postiço, colocar uma cor nessa unha, sabe? Mas eu vejo que desafio é em relação a isso, e claro, como o diagnóstico gera muito medo na paciente de eu vou morrer, e muitas têm filhos pequenos, muitas. O que vai ser de mim daqui em diante? O que eu vou deixar para os meus filhos? Como vai ser minha família? Só que existem muitos mitos que a gente também tem que desfazer ali no momento do consultório. Então, por isso é que é muito importante eu não ter só uma pessoa. Eu não trato um câncer, eu trato um paciente com câncer. Por isso que é muito importante eu entender qual é a angústia desse paciente lá na casa dele. O que passa na cabeça em relação às fantasias que se geram, sabe? Eu não trato só a pessoa que tá aqui, mas tudo que vem junto, toda a família, todos os receios. Então, são vários desafios ali, entendeu? Porque eu não me torno só médica. Só que eu também tenho que saber delegar as funções, né? Não, daqui em diante eu não consigo te tratar sozinha. Vamos no psiquiatra? Vamos na psico? Bora fazer atividade física? Vamos conversar com um cirurgião? Sabe? Vamos fazer drenagem nesse braço que tá inchado? Então, acaba sendo um tratamento multiprofissional. Eu tenho que ter com quem contar também. Esse apoio psicológico, a família vai junto? Ou é só para paciente em si? Depende da aceitação deles, né? Do desejo. Muito comum chegar lá assim, ela tá muito nervosa, tá muito chorando, tá muito ansiosa, acho que ela precisa ir num psicólogo.
Quem tá falando? A mãe, a irmã, a tia, o acompanhante. Aí minha pergunta é, Maria, você acha que você precisa de um psicólogo? Eu acho. Eu não tô legal. Não, eu não acho. Eu tô super bem. Não adianta eu querer que você vá se você não quiser que eu vá. Se você não quiser ir, entendeu? Uhum. Então, preciso escutar a demanda que tá vindo ali daquela família, mas perguntar pra paciente se ela enxerga daquela mesma maneira. Uhum. Entendeu? Se eu chegar assim pra você, Henrique, você precisa tomar esse remédio. Não, eu não acho que eu preciso. Você não vai tomar. Entendeu? Eu preciso entender se você compreende o processo que você tá passando. E se de fato você acha que precisa ir. E muitas vezes, sim, acabam fazendo terapia de casal, ou terapia familiar, ou vão em momentos diferentes. Porque, de fato, um diagnóstico de câncer muda toda uma rotina familiar, planos de futuro. Uhum. Então, Você já teve algum caso de alguma paciente que desistiu do tratamento? Já. De abandonar? já. E Várias. como que você lida, várias. assim? Você Eu, tenta... eu, eu tento, eu lido hoje melhor com a questão da frustração. Porque há algum tempo atrás, até por uma questão de maturidade profissional que você vai adquirindo, né? Tipo, será que eu deixei de dar algum tipo de informação? Por que essa paciente não aderiu? Por que não voltou? O que aconteceu? Mas existem vários fatores. Como eu também já julguei. Poxa, fulano não veio. Ou veio um ano depois. Já com uma doença em avanço. Ou, fulana, como é que você me volta um ano depois? Não, doutora, eu não tive como vir antes, porque eu tenho uma filha especial e eu precisava cuidar dela. Então, tem muitos fatores envolvidos. Muitos, muitos. Então, cabe a mim tentar entender o motivo, mas se esse paciente não volta mais, ou se ele volta, eu tenho que abraçá-lo e fazê-lo aderir de agora em diante, né? Então, tem muito fator envolvido e muitas vezes fogem do meu alcance também. Henrique. E o que você faz, tipo... Porque acho que lidar com tudo isso deve, tipo, na tua parte emocional, você... Faz terapia? Faz A gente já faz terapia? terapia. Faz terapia. Eu fiz terapia antes de vir pra cá. Eu já cheguei a fazer 3 vezes na semana. Agora eu faço 1, 2. Por quê? Você não tem nada a ver com os meus problemas, você que tá aí do outro lado. Meu paciente não tem nada a ver com os meus problemas. Isso não significa que eu não tenho os meus estresses, que eu não tenho conta pra pagar, que eu não perco noites de sono, que eu não brigo com meu marido, enfim, N coisas. Então, você não tem nada a ver com o meu problema, mas eu tenho a ver com os seus. Então, imagina, eu tenho que lidar com os meus e com os seus. E mais da família, às E vezes, aí, né? exatamente. E aí, quem é que vai lidar com os meus? Então, minha psicóloga é maravilhosa. Minha terapeuta, ela é sensacional, a Ana. Nossa, já tá comigo há alguns anos, assim. E por incrível que pareça, eu até falo, Ana, nossa, ultimamente meu trabalho tá tão pesado, mas a última coisa que a gente tem falado é sobre trabalho, entendeu? É incrível, assim. Mas eu tenho que ter com quem compartilhar. Uma válvula de escape é terapia, outra válvula de escape é atividade física. Eu faço 5 vezes por semana, pelo menos. Me faz muito bem. Outra válvula de escape é o meu momento no salão, de fazer a unha, que tô lá. Às vezes eu tô aqui, mas tô lá. Tô lá. Entendeu? Então, Sim. o autocuidado, vamos dizer assim, claro, Uhum. terapia e atividade física não deixam de ser autocuidado, né? Uhum. Então, eu tenho os meus momentos, um vinhozinho, uma cervejinha, uma saidinha com as amigas também, né? Dá uma relaxada, né? Eu digo para os pacientes, nunca sou extremista de dizer, ai, não pode beber. Claro que eu não vou dizer para um paciente que desenvolveu um câncer de fígado e que bebia muito, que era um alcoolista, não, você pode tomar um golinho. Não, claro que não. Mas uma paciente que diz, ai, eu tinha o costume de, final de semana, tomar um vinhozinho com meu marido, era o nosso momento. Claro que você vai. Um pouquinho, é o equilíbrio, é o bom senso. Né? Eu não gosto de extremismos, porque eu sei que pra mim funciona também. Uhum. Então, tem que ter a válvula de escape, sim, Sté. Eu tenho várias. É porque eu ia falar, lidar com tudo isso, gente do céu. Você sabe que na oncologia, a gente lida muito com vida, a gente lida muito com a morte, muito. E então eu também tenho que saber como lidar, como fazer com que esse processo se torne mais fácil. Mais fácil não, mais leve. Para mim, para o meu paciente, porque a gente tem que conversar sobre morte. Uhum. Sim. E para a família desse paciente. Então, eu também tenho minha rede de apoio, porque eu não trabalho todos os finais, eu não acompanho meus pacientes todos os dias, todos os finais de semana. Então, eu também tenho os meus colegas, esse final de semana eu não tô aqui, tal dia eu tenho que viajar. Eu tenho que ter colegas que façam o que eu faria, entendeu? Então, muito importante esse sentido de você ter braço direito e braço esquerdo ali na sua equipe. E seu paciente saber que ele tá sendo acolhido mesmo quando você não tá. Teve algum paciente, assim, que te marcou? Tipo, um em Muitos. específico?
Muitos. Um desses. Eu tô pensando em vários aqui, tá? Eu tô pensando em qual falar, porque são muitos. Durante a minha residência, teve um menino, o nome dele era Pedro. Ele tinha 24 anos. Ele fazia faculdade de Direito na UniOeste, na Universidade Estadual. E eu tava na especialização, tava na residência, né? Eu já era médica, mas eu não era especialista. E eu acompanhei durante aquela internação toda. E ele tinha um linfoma. E essa doença ele tratou, foi embora, voltou, ele tratou de novo, foi embora e voltou. Eu lembro que ele veio no pronto-socorro e a minha chefe me ligou e falou assim, ó, o Pedro vai internar. Ele tá com muita dor óssea. E ele mesmo já falou pra ela, né? Doutor, eu acho que a minha doença tá voltando, porque ele sentia muita dor óssea. E aí ele internou. E eu lembro que ele levava livros pra ler. Em inglês, em espanhol. Lia. E ficava na internação. Um menino extremamente maduro pra idade dele, com uma compreensão extrema da doença e da morte. Eu lembro que ele falava, que ele compreendia muito, ele falava assim, eu sei que eu vou morrer dessa doença, mas eu quero lutar até o final. E eu lembro que ele internou muito ruinzinho, assim, nessa internação, muito fraco e com dor. A gente tentou resgatar, ou seja, fazer um tratamento para amenizar. E a respiração dele começou a falhar. Eu lembro que um pedido dele era, tipo, eu quero partir respirando bem. Mas ele eu quero partir respirando bem. E eu lembro que eu me despedi dele. E a gente sedou, existe uma medida que a gente faz em fim de vida, que não é entubar, botar em aparelho, isso é algo sem sentido, sabe? Porque eu não quero prolongar aquilo. Pelo contrário, eu quero amenizar. E eu lembro que a mãe dele, depois disso, imagina, era o único filho dela, um menino de 24 anos, que teria uma vida inteira pela frente. E eu lembro do discernimento daquela mãe diante daquele processo que ela passou com o filho. Da mãe também. Uma espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade, eu não falo de religião. Eu falo de algo além disso. Independe da religião. Mas a maneira como encara aquilo. E aquele processo daquele menino, daquela mãe, a maneira como ele lidou com a doença, com o processo do tratamento, como era tudo muito leve para ele, como ele compreendia aquilo ali, me marcou de um jeito que, se algum dia eu estiver do outro lado, eu quero também que ele continue sendo uma lembrança fresca de como eu quero lidar com aquilo, sabe? Como também já tive, agora, muito recentemente, uma enfermeira. Agora, recentemente, eu digo, uma semana atrás. Eu tinha uma paciente internada jovem, 31 anos, um câncer de mama avançado. Ela internou muito fraca, muito ruinzinha, por uma doença em atividade. E ela falou, não aguento. Tipo, eu tô cansada, eu quero desistir. Desistir de tudo. Era tanta fadiga que ela sentia, que ela, não quero. E a enfermeira falou pra ela tem uma filhinha pequenininha, a enfermeira perguntou, você morreria pela sua filha? Aí ela, sim, sem dúvida. E você viveria por ela? Porque o que faltava era aquele empurrãozinho, tipo, um respiro para que eu possa continuar vivendo e lidando e tratando. Então, eu digo que essas lições e esses pacientes que marcam acontecem diariamente. E é muita ignorância minha se eu não aprender com cada um deles que passam pela minha vida, sabe? É demais. É muito bom. Ai, gente, eu não ia conseguir trabalhar com isso. Mas que bom que existem pessoas. Eu digo que eu Você jamais iria consegue. para o marketing, jamais iria para o direito, embora tenha sido lá meu desejo de infância, não. Eu não sei se eu perguntei no início. Você começou a medicina? Acho que eu perguntei. Pergunta. Da oncologia? Se você Pô, se achou na oncologia na faculdade? Foi a Depois? primeira área que eu vi, mas a oncologia veio porque eu conheci a doutora Maitê, Uhum. entendeu? Foi ela, tipo, essa médica, eu quero ser como essa médica. Tem alguma área que você não trabalharia além da cirúrgica? Você já falou. Ai, eu não consigo lidar com pediatria. Amo criança, me dou muito bem com criança, mas não a pediatria de consultório, mas essa pediatria como uma pediatria de UTI, de recém-nascido. Duas das minhas grandes amigas são pediatras. A gente tem um grupinho ali, eu e as dessas duas Carol, né?
Eu, a Carol Nemer, a Carol Feltrin. Uma mora em Chapecó, outra mora em Maringá. E a gente conversa todo dia. Às vezes elas começam a discutir casos entre elas, de pediatria. Eu, ai, gente, não me mostre isso. Ou alguma coisa, ou alguma coisa que fala, ai, a criança tá de tal jeito. E eu, gente, não, isso não dá pra mim. Quando eu falo alguma coisa da minha área, elas, ai, como é que você consegue? Então, essa parte da pediatria aí que lida com doenças mais graves, ou até a oncopediatria, não dá. Não consigo. Eu nem- falo, eu não consigo. Eu sempre falei que eu queria ser veterinária, desde pequena. Só que aí quando eu fui crescendo, assim, que eu tive meu primeiro bichinho faleceu, foi ali que eu percebi que eu nunca trabalharia como veterinária, porque eu não ia conseguir. Tipo, a parte de tosa, banho, beleza. Agora, a parte de você ter que lidar, assim, numa emergência, num negócio. Então, a mesma coisa, a mesma situação A com a gente medicina. ama os bichinhos igual ama a gente, ou até mais, né? Ou até mais. É. Então, eu, assim, às vezes eu olho pro meu gato, até pro Bob, que é o meu cachorrinho, né? Mas mais pro gato, assim, por conta dessa troca energética. O Bob tá sempre ali faceirinho, né? Então, O gato, ele é mais. na dele, né? É. Mas ele sente. Quando eu chego, assim, mais pesada, quando acontece alguma coisa, é incrível. Ele vem pro meu lado e fica. E às vezes eu pego e abraço ele. E falo, te amo, te amo, te amo, te amo. E aí eu penso, não falo, mas eu penso assim, nossa, eu não quero pensar que ele já tá com 4 anos e que se ele viver comigo mais 10 anos, talvez seja muito. Eu não gosto nem de pensar desse tempo de vida mais curto. Então, lidar com vida, seja bichinho, seja gente, é um desafio de todo dia. Também não conseguiria, não. Não, filme que envolve criança, Nossa, criança e e bicho, bicho. pra mim não dá. Não dá também. Não dá, não dá. Nossa, eu não gosto, eu fico muito... Gente, eu choro em filme de terror. Aquele Aí It já a é Coisa, demais. aquele It a Coisa, que tem aquele menininho que é puxado pra dentro do bueiro. Gente, horrível. Eu não sei como é que... Juro. Juro, é horrível. Eu tenho muito... Ai. Nossa, agora você falou do filme de terror com criança, eu tava vendo um vídeo esses dias. Nossa, nada a ver com o assunto, né? Eu aqui falando. De como que as crianças fazem os filmes de terror. Tipo, elas são levadas pra cena delas, mas eles criam todo um outro motivo daquela cena. E daí no final do filme, geralmente as crianças pedem pra assistir e eles mostram as partes que as crianças gravaram, só que de um outro jeito. E daí Mais fala, lúdico. o filme ficou assim. Tipo, elas não sabem a verdadeira coisa. Melhor nem saber, né? Porque tem Viu? uns... Te falei que ele vai longe, se deixar, que tem assim, só por Deus. ele vai indo. É que eu lembrei agora, eu fiquei pensando, o que será que falaram pra criança que ia ser puxada por um bueiro? Deve ter sido... Tá, enfim. Voltando pro assunto. Deixa eu ver o que tem aqui também. Quais são os principais conselhos que você daria pra quem foi diagnosticado recentemente? Força de vontade, muita. Isso é fundamental. Eu não posso te tratar se você não quiser se tratar, então você tem que querer. Só que é completamente aceitável você chegar lá, tipo, Sim. o que vai ser de mim? Não é? Então, primeiro tem que querer, tem que acreditar. E quando eu digo crer, eu não digo crer em uma questão religiosa, assim, Deus vai me curar. Entra a questão de espiritualidade que eu falei, não é Deus ou o catolicismo, ou o espiritismo, ou sei lá o que. É crer. Se eu acreditar que esse copo de água vai me curar, esse copo de água tem Aquela questão tem emocional poder. mesmo, né? De você levar o negócio... Crer em algo, acreditar. Tipo, levar aquilo com leveza, né? Se eu levar meu tratamento, tô ali recebendo uma química, tipo, isso aqui não vai funcionar. Por Uhum. que eu tô fazendo isso? Ou, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. Ou até vai, mas menos do que funcionaria se você estivesse acreditando que aquilo funciona. Então, crer. Crer no tratamento, crer no processo, crer no resultado. Acreditar. Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Sim. Digo. Eu tô na academia e eu quero ficar bonitona. Eu tenho que acreditar. Mas fazer acontecer. Não adianta também eu, né? Um exemplo. Eu tô com dor de cabeça e eu vou tomar o remédio, mas não vai funcionar. Pode até ser, mas vai ficar uma coisinha. Então, acreditar no processo é fundamental. Ter uma rede de apoio. Precisa. A gente não veio ao mundo para ser só. Então, eu dou conta. Sim, você vai dar conta. Mas não precisa dar conta de tudo o tempo todo, né? Bem aquela história da Mulher Maravilha. Não precisa. Divida. Quando a carga é dividida, se torna mais leve, não é? Então, tenha com quem contar. Uma amiga, um parceiro, sua mãe, seu irmão. Enfim, tem uma paciente minha, que é a Fernanda.
tá tratando câncer de mama, linda, super jovem também tem uma filhinha menininha, pequenininha. Ela tá na nossa campanha do Outubro Rosa, super linda lá nas fotos. E ela é incrível. Cada sessão dela, ela ia com uma pessoa diferente. Cada vez uma amiga, a mãe, o marido, uma colega de trabalho, cada vez alguém diferente. E ela falava: eu sei que eu posso vir sozinha. Eu consigo vir sozinha, mas eu não quero. Entendeu? Então é muito legal ter uma parceria boa também. Cuidar de si, né? Não deixar a vaidade de lado também, não. Porque tem essa questão que eu falei do cabelo, que é algo que mexe muito com as mulheres. Então, poxa, eu tô me olhando ali, não estou me reconhecendo, mas passa uma maquiagem, põe um lenço, uma bandana, alguma coisa diferente que te dê cor, que te dê vida, que te faça se animar, que te faça ver quem você é de fato. Que você não é só um cabelo ou uma unha, né? Sim. Vai muito além disso. Então, conselhos, bicho, são muitos, são muitos. E agora, para encaminhar para o final, como que você vê o tratamento de câncer, o avanço do tratamento de câncer hoje? Você ainda tem esperanças Muita, que cada vez muita. melhor? E vai ficar cada vez melhor. Existe uma barreira aí, que como a gente falou, é a barreira do acesso. O acesso aos tratamentos, principalmente na rede pública. Mas falando de uma maneira geral, global, tá tendo agora, inclusive, em Madrid, o Congresso Europeu de Oncologia. Então, lançamentos vêm. Resultados de estudo. Resultado de estudo para que aquele tratamento, aquele medicamento seja incorporado, né? Enfim. Então, existem muitas novidades. Não só em tratamento, quando a gente fala em químio, né? Em tratamento oral, veia, injeção. Mas até nas técnicas cirúrgicas. Como eu falei antes, descobri que eu tenho um câncer, vai arrancar tudo. E era. Hoje não, hoje a cirurgia é tão minimamente invasiva que você fica com um cortezinho de nada. Que tem paciente, às vezes, que eu tenho que procurar para ver aquela cicatriz, entenderam? Então, felizmente, os métodos diagnósticos também estão muito mais acessíveis. Alguns anos atrás, para um paciente conseguir fazer um raio-x, ele tinha que economizar não sei quanto de dinheiro, ou se desfazer de algum bem, ou entrar numa fila gigante. Hoje não, hoje você consegue ter acesso a exames muito mais modernos e de uma maneira muito mais fácil. Então, vem a questão do rastreamento, que é mais acessível, né? Fazer exames é mais acessível. As técnicas cirúrgicas e também dos outros tratamentos estão muito mais modernas e menos invasivas, muito mais bem toleradas. Isso aí envolve também a questão da aderência ao tratamento. Vocês me perguntaram, teve paciente que desistiu? Teve. Porque tem muito tratamento que tem muito efeito colateral. E muitos novos tratamentos com pouquíssimos efeitos colaterais. Que o paciente chega a desconfiar que ele não está fazendo tratamento de fato, porque ele não sente nada, entendeu? Então, eu acredito que isso vai cada vez melhorar. Eu acredito que a adesão aos tratamentos também, a aderência, né, se torne melhor e que, como eu falei também, que daqui a algum tempo a gente consiga ver novas estatísticas e veja, nossa, diminuiu a quantidade de morte por câncer de mama, os diagnósticos estão mais precoces, a mulherada tá fazendo mais exame, as meninas estão fazendo mais vacina, ou o governo ampliou a vacina para uma população maior. Então, eu espero que, talvez seja só um sonho, mas enfim, não custa jogar para o universo, né? Que daqui a algum tempo a gente tenha muitas melhores notícias em relação Tem a que isso. crer, a gente acabou de Acreditar, falar. exatamente. Qual que é a região do Brasil que mais tem, você sabe? O Sul, De câncer de mama? o Sul. Uhum. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu não lembro agora qual dos estados do Sul que tem mais, não lembro. Mas é a região sul do Brasil. Caraca. Nossa. Conforme a estatística do INCA. Claro que isso pode envolver outras coisas. Que esse dado a gente não tem pra dizer. No sul do Brasil, a gente faz mais exames. Se eu fizer mais exame, eu vou ter mais diagnóstico. Entendi. Entenderam? O acesso norte e nordeste é menor. As políticas de saúde lá... Bom, a política é uma só, mas o acesso é diferente. A saúde lá é mais precária, né? Então, pode ter esse viés aí de... Eu faço mais exames, eu descubro mais. Pode ser. Sim. Mas, de qualquer maneira, o dado de maior incidência de câncer é aqui no sul. É No aqui. sul. Uhum. E falei que ia ser a última, eu tô aqui perguntando. Em qual fase da doença, assim, que precisa fazer a retirada da mama? Assim como a perda de cabelo. Isso é muito relativo, Henrique. Isso é uma pergunta muito ampla. Por quê? A retirada da mama toda não depende de fase da doença, mas depende da localização da doença. Se é um nódulo aqui em cima, ok. Se é um nódulo, por exemplo, que tá atrás da areola, geralmente eu não consigo preservar ela, entendeu? E às vezes tem que fazer uma cirurgia maior. Ou se é uma lesão que já ulcerou,
que aí é um câncer mais avançado. Às vezes eu tenho que fazer uma cirurgia que a gente diz cirurgia higiênica, que é pra tentar tirar, porque aquilo ali fica vazando, fica incomodando, dá um cheiro ruim. Então, depende muito do estágio em que a doença tá e da localização dessa lesão, certo? Uhum. E em relação à químio, existem algumas químios que caem cabelo. O pessoal fala muito da químio vermelha. Ai, químio vermelha, químio branca. Isso é só a cor da químio. Mas essa químio vermelha tem por característica causar a queda de cabelo, que a gente chama de alopécia. Então, 9 entre 10 pacientes que fazem a químio vermelha vão ficar careca. Existem então esse 1 em cada 10 que não vai ficar careca. Entendeu? Só que eu espero que caia o cabelo. A estatística me mostra que a maioria cai. Então, se chegou você lá pra mim e fala, eu tô fazendo, mas não caiu. Eu até vou pensar, será que esse tratamento tá sendo eficaz? Entendeu? Mas é muito comum, essa químio, que é a vermelha, que causa a queda de cabelo, é muito comum a gente usar ela nos protocolos de câncer de mama. Mas as duas é pra mesma finalidade. E por que a outra não cai cabelo? Porque a ação dela é diferente. As ações são diferentes. E existe indicação. Por exemplo, essa químio vermelha, ela pode afetar a função do coração. Então, se chega pra mim uma mulher que já tem propensão ou já tem algum problema de coração, eu já não devo usar essa. Ou devo usar com muita cautela. Entendi. Mas Entendeu? tem diferença entre as duas em relação à eficácia? Não. Isso aí é comprovado por estudo. Eu posso usar ou. Aí eu vou escolher a população que vai melhor se beneficiar. Essa minha paciente não tem contraindicação nenhuma a usar essa vermelha, eu vou fazer pra ela. Mostra, às vezes, um ganho ali em uma porcentagem pequena, mas vai ter benefício, eu dou pra ela esse remédio. Entendeu? Ou é uma paciente que eu sei que ela é muito sensível, que não vai se dar bem com determinados efeitos colaterais, eu escolho outra. Entendeu? Entendi. A gente tem opções. Não é algo assim, só tenho isso pra fazer. Não, em câncer de mama. Existem outras doenças que já são mais difíceis de tratar, que eu tenho poucas alternativas, entendeu? Outros tipos de câncer, mas felizmente pra câncer de mama a gente tem alternativas. E todo mundo que tem câncer de mama tem que fazer químio, rádio, não? Não. Cirurgia, sim, tem que tirar aquele nódulo, certo? Agora, químio não. Químio é indicado geralmente a partir do estágio 2 em diante. E a depender do estágio 2. Eu tenho uma paciente, agora atendi ela hoje ainda. Ela tem uma mama estágio 2, mas ela tem um problema no coração que veio por conta da eclâmpsia. Ela teve um quadro na gestação dela, foi um quadro grave, que ela teve hipertensão. E depois disso, ela desenvolveu um problema do coração que ela desconhecia. No pré-operatório, ela é super magrinha, ela pesa 50 quilos, ela é magrinha. Então, o nódulo, quando apareceu, ela viu no espelho. E era um nódulo pequeno, mas como ela é muito magrinha, apareceu. Durante o pré-operatório, ela descobriu o problema do coração, porque ela não tinha sintoma nenhum. E ela tem uma perda de função cardíaca bem grande. Então, para ela fazer qualquer excesso de soro, de químio, qualquer coisa que envolvesse muito volume, ia ser muito arriscado. Então, ela é uma paciente que eu optei por não fazer. Ela faz comprimido e faz uma injeçãozinha. Entendeu? Com altíssimas chances de cura. Então, a gente não... É muito comum até a visão leiga achar que você coloca todo mundo num pacote só. Mas não. Cada paciente é tratado conforme a sua individualidade. Tem que levar várias coisas em conta. Pode ser o mesmo câncer no mesmo estágio, mas são pacientes diferentes. Idade diferente, comorbidades diferentes, riscos diferentes. Então, tem que separar. E tem alguma coisa que, por exemplo, alimentos ou atividades que a pessoa que tá em tratamento de câncer não, tipo, tem uma restrição? Não completa. A gente diz para levar uma vida saudável, né? Mas existem alguns chás que nós não recomendamos que as pacientes usem, que é uma coisa bem cultural e principalmente daqui. Doutora, eu tô tomando chá de graviola, folha da graviola, porque dizem que é bom para tratar o câncer. O que eu digo? Se fosse bom, nós usaríamos aqui. Eu ia dizer pra você usar. Não, tratamento barato é. Mas não. Por quê? Porque esses chás, graviola, noni, aveloz, ipê roxo, amora branca, penicilina roxa. Hoje eu ouvi um outro. Raiz de jacapenga. Meu Nunca tinha Deus. ouvido falar. Até eu olhei pro paciente e eu falei, da onde que vocês me tiram essas coisas? Porque esses chás, eles têm um metabolismo. Eles vão embora através do fígado. Passa pelo fígado e vai embora. Mas a químio também.
Então, existe uma competição. Entra químio, entra chá, compete, eu vou ver no teu exame que a função do teu fígado tá alterada. Ou já houve casos em que o paciente teve uma falência do fígado parou de funcionar. E o fígado é um órgão tão importante pro teu corpo quanto o teu coração. Uhum. Entenderam? Uhum. Então, às vezes chegou pra mim lá, paciente com uma alteração no exame de fígado. Minha primeira pergunta, tu tá usando algum chá diferente? Tô. Se tá usando, suspende o chá, vamos acompanhando esses exames. Não, não tô. Aí eu tenho que investigar. Então, o que eu recomendo, não pode, uso de chás. Esses, agora, camomila, erva doce, cidreira, esses aí, pode, numa boa. Eu digo assim, que chá que criança pode usar? O que você daria pro seu filhinho? Então, esse você pode. Chegou uma paciente falando que tava usando, o que era? Espinheira santa. Por que tu tá usando espinheira santa? Ah, porque dizem que é bom pro estômago. Dizem. Eu falei, Dizem que é bom. aí eu falei, tu daria pro teu, era uma senhora, tu daria pro teu netinho espinheira santa? Não. Eu falei, então, nada, tudo que você daria pro seu neto, você não vai usar. Ah, então tá bom. É. Pronto, entendeu? Então, são algumas coisas que, é natural, é uma erva, mas pode interferir, sim, Sim. na função do teu fígado e na ação daquele tratamento. E mulheres em tratamento para câncer de mama, nada de hormônio feminino. Então, usa anticoncepcional, tem que parar. Usa DIU. O DIU hormonal, a limirena, cailina, ainda há controvérsia, porque é uma ação local. Comprimido não, comprimido age no corpo inteiro. Esse DIU ainda é controverso, mas ainda assim, eu recomendo que as minhas pacientes tirem. E um método contraceptivo para usar é DIU de cobre. Põe o DIU de cobre, então, pra não engravidar. Porque engravidar durante um tratamento também não é nada bom. Não é recomendado. Então, hormônio, nada. E chás também, ervas, também não. Ixi, gente, tem tanta gente, ó, história. cuidado com o chá aí. Eu tenho tanta O chá é história. muito bom. Tem horas que você precisa ser mais firme, assim, com as pacientes? Sim. Elas são teimosas? São. E às vezes eu falo. Às vezes eu sou até um pouco dura, assim, sabe? Dura, mas do meu jeito. Dura, já brinco em seguida. Eu falo, eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça. Ou eu falo, que vergonha. Tu não tem vergonha? Ela fala assim, tu não tem vergonha na tua cara? Eu tendo que chamar a sua atenção. Ou às vezes vem uma senhora, sei lá, 60, 70 anos, eu falo, eu tendo que puxar a orelha de uma véia, onde já se viu? Aí elas levam numa boa, né? Mas assim, eu tento levar com leveza, porque se você é incisivo demais, espana. Uhum. Então você tem que levar com leveza e mostrar o porquê essa atitude que o paciente está tomando não é legal. Entendeu? Ou que formas a gente pode fazer para mudar aquilo. Então, eu tô ouvindo o problema, eu tenho que trazer uma solução, e uma solução que seja aceitável. Não pode ser algo difícil também. Por exemplo, cigarro, eu tenho muito paciente que fuma. Muito, muito. E às vezes eu dou se você continuar fumando, eu vou ter que parar teu tratamento. Ó, eu vou mandar um comunicado lá pro Ministério da Saúde cancelar teu tratamento. Brincando, claro, né? Ou eu vou mandar um comunicado pro presidente do convênio aqui cancelar teu plano, porque não dá. Mas, claro, eu falo isso, mas ao mesmo tempo eu falo, ó, tá aqui, tratamento, vamos parar de fumar? Você quer? Adesivo, tem medicação pra parar de fumar? É um exemplo que eu tô dando, entendeu? Uhum. Então, eu dou uma pegada, às vezes ameaço num tom de brincadeira, né? Mas eu tenho que expor o risco, entendeu? Mas isso é super frequente, ter que puxar a orelha. Muito. Ai, meu avô, Nossa. ele fumava também. Fumou durante muitos anos. E a população difícil, Esté, são os muito jovens e os muito idosos. Entendeu? Tipo, eu fiz essa vida inteira, por que eu vou mudar agora? É, mas o meu avô, graças a Deus, ele parou. Porque ele teve câncer e teve que parar. Gente, tinha um menino que fazia tratamento conosco. Acho que ele tinha 22 anos, por aí. Ele tratou um tumor de testículo. E ele desprezava a químio no banheiro do quarto do hospital. Pra terminar mais rápido, porque a químio que ele fazia era uma químio internado, infusional, que a gente chama. Chocada. E a químio dele terminava muito rápido. E a gente via que os exames dele não melhoravam. E aí nós descobrimos que ele ia pro banheiro, demorava, mas ok, tá lá. Ele desprezava a químio no banheiro. Gente. Então, existe uma imaturidade ali de não entender que o que ele tá fazendo é prejudicial a ele. Só que depois a gente veio a descobrir que a mãe dele sabia que ele fazia isso. E a mãe dele é quem acompanhava ele na internação. Ela era conivente. Meu Deus. Esse menino foi a óbito. E o término de vida dele foi bem complicado, assim. Por quê? Porque aí sim, ele tinha consciência do que ele tinha feito, de como ia ser, mas o nosso tratamento já não tinha mais intenção de curá-lo, mas de amenizar os sintomas e prolongar um pouco mais a vida com qualidade. E aí rolou, eu lembro assim que foi
complexo, porque a psicologia teve que intervir, a mãe negava muito, assim, tipo, eu não aceito que a doença voltou, mas ela compreendia a falha que houve lá atrás. Então, tem muita história, tem muita coisa envolvida, muito. Tem paciente que chega para nós falando, não, eu tomei os comprimidos em casa. Você não vê aquele exame melhorar, você não... Mas desprezou o comprimido. Já houve vezes em que havia comercialização. Tratamentos que a gente conseguiu pela justiça, que costumam ser tratamentos muito caros. 8, 10, 20 mil, 50, 100 mil reais. Tratamentos. Às vezes eu falo pro paciente, tu tem um carro dentro da tua bolsa. Já houve situações em que o paciente dizia que estava usando, eu não tô lá para controlar. E que ele comercializava aquela medicação para outro que precisava. Tem muita história, muita história. Chocada. Por isso é que eu falei que a gente tem que conhecer o paciente que tá ali, porque eu tenho que saber se ele vai aderir ao tratamento que eu tô dando, né? Se ele vai tomar direitinho, se ele vai saber lidar com os efeitos colaterais que o tratamento vai trazer. Se eu posso confiar nele, de fato, pra dar aquele tratamento pra ele. Então, tem muita coisa envolvida, histórias de hospital, hein, gente? Eu vou lançar um livro. Escrever um livro. Eu tô brincando. Em parceria com os outros médicos. Ela vai ter que fazer ali. um podcast só pra contar caso por caso. Todo mundo senta. Nossa, vou fazer a lista das ervas que o pessoal usa. Como também chega, às vezes, lá, ó, eu fumo maconha e eu não vou parar de fumar e eu quero fazer o tratamento, mas não quero deixar de fumar maconha. Tá bom. Ou chega paciente que fala, eu sou usuário de cocaína, ou eu quero ajuda porque eu quero parar. Então, a gente atende. Tem pacientes que têm vergonha de falar, mas eu tenho que perguntar. E eu pergunto tudo, porque é relevante pra mim, né? Pra eu desenvolver minha linha de raciocínio e definir o melhor tratamento pra ele, a melhor estratégia. Então, tem paciente que muitas vezes acaba enxergando em você nossa, é meu porto seguro ali, que vai me ajudar a sair desse vício, a melhorar determinada situação. Então, bicho, a gente tem muita história lá. Nossa. Gente, eu Tem que amei. marcar um vinho só Juro. pra conversar sobre essa história. Nossa, vamos. Gostei dessa ideia. Mais alguma pergunta? Não, Essa acho que... parte. Fala assim, tem muitas, nós vamos Exatamente. Não no momento, no off. Ai, a gente pode falar de outras coisas que não só doença também, né? Vamos falar de pet. Com Não, eu vou certeza. mostrar os meus pets. Ju, muito obrigada pela sua presença. Te dar um Gente, mimo. obrigada. Pra te agradecer. Eu- De estar aqui com a gente. Ai, posso abrir? Pode, fica à vontade. Ai, hoje eu ganhei mimo de um paciente também. Ganhei um pé de couve e um melão. Adoro! Adoro. Vamos falar depois dos presentes que a gente ganhou, né? Ai, gente, eu amo. E eu sou bem pedichona. Tem paciente lá que chega e fala assim, eu tenho... eu colhi... Uma paciente falou assim, nossa, eu fiz a salada com os tomatinhos lá de casa. Tomatinho e cereja. Eu falei, pode trazer, eu aceito. Me apareceu lá com 1 quilo de tomate e cereja. Nossa. Às vezes no escritório aparecem uns clientes também, né? Com algumas coisas, mas Ai, gente. Mas eu sou... Isso até as meninas que trabalham lá comigo podem falar que eu divido tudo. Eu ganho. Não sou só eu que vou ficar feliz. Eu divido o tomatinho, eu divido o chocolate, eu divido... O que Você dá pra sabe dividir, ela Menos divide. o vinho. Esse eu não divido. Você sabe que lá no escritório Ai, que delícia, tem a obrigada, questão eu amei. tem a questão do compliance lá no escritório. E o compliance fala que é da questão da anticorrupção, né? Aí fala que a gente não pode receber presentes, né? Nada envolvido assim de clientes. E todo presente que é acima de R$200 tem que ser sorteado Sorteado. entre todos os funcionários. Olha aí, se for aplicar o compliance junto contigo, você tá lascada. Olha, se for assim, sim. Mas aí eu vou perguntar, quanto vale o seu melão, seu José? Quanto vale? Vale o seu Outro melão. dia eu cheguei em casa com um saco cheio de banana que eu ganhei do meu paciente, seu Darcy. Seu Darcy me leva peixe, me leva banana. Mas o seu Darcy, acho que ele sabe essa regra aí essa Ele lei do calculou bem compliance. certinho. Porque ele me leva, uma vez ele leva banana, outra Vai vez ele rodar leva aos peixe. poucos. Vai aos pouquinhos, Ai, gente, mas outro dia eu ganhei um pernil. Um pernilzão, meu marido que ficou faceiro. Chegou o paciente com uma caixona de isopor. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí ele lembrou, aquele pernil que eu falei, eu te trazer e trouxe. E o cliente que teve um cliente que me deu um... O que era? Era um cordeiro inteiro. Ai, que delícia. Inteiro dentro. Eu falei assim, Você teve que gente. sortear? Então, eu mandei fazer... Então. Não, eu não tô sabendo esse cordeiro. A gente foi bem no final do ano passado. E ele trouxe, a gente fez no escritório, no dia do Natal, que a gente fez um Tá. Lembrou, né? banquete Então pro- tá valendo, né? Tá valendo, tá Foi, valendo. ei, eu dividi.
Tem que dividir. Mas depende, tá? Tem que dividir, mas depende. Gente, então é isso. Obrigada, May, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela pela sua presença, a gente adorou. Obrigada. Eu E adorei é estar aqui. isso, galera, então vamos se cuidar, mulheres. Homens também, né? Homens também. Porque também tem câncer de mama em homens. Então, é É isso. isso, Muito um beijo. obrigada. Até o próximo programa. Até.